nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos nós. Dentro da Bíblia há centenas de promessas, e esta é mais uma das centenas de promessas que nosso Senhor Jesus Cristo fez para todo aquele que crê em sua palavra. Jesus, ele andou por 3 anos e meio com seus discípulos, foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia, e após ele ressuscitar, ele aparece aos discípulos e lhes faz esta promessa. No Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus também prometeu dizendo: e eis que eu estou convosco, não estarei, mas estou. O verbo está no presente, todos os dias, até a consumação do século. São promessas de nosso Senhor Jesus Cristo para nós. No Evangelho que escreveu João, no capítulo 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Aí Jesus disse: vós sabeis o caminho. Aí Filipe disse: Senhor, nós não sabemos o caminho. E aí Jesus disse no capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, irmão, é a nossa certeza da vitória. Nós podemos confiar nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, muitas pessoas tratam a Deus como se Deus fosse um moleque. Muitas pessoas não respeitam a Deus e não tratam a Deus com a seriedade que lhe é devida. Porque alguém pode dizer: mas como pode alguém tratar Deus como moleque? Eu te provo. Quando Deus chega e diz para Moraes: Moraes, eu vou te levantar na terra, eu vou te usar poderosamente, e eu vou ser com você. Quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Foi Deus que falou. A partir do momento que o Moraes começa a duvidar daquilo que Deus lhe falou, ele está tratando a Deus como um moleque, como alguém que não cumpre com aquilo que fala. Então eu digo a todos que estão presentes nesta casa, que as promessas de Deus vai se cumprir sim na sua vida. Queira ou não queira os seus adversários, as promessas de Deus se cumprirão na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos tão somente confiar. Confiar. Você acredita naquilo que Deus lhe falou? Pois muitos não acreditam. Muitos olham para você e não acreditam naquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. Mas isso não faz diferença. Porque a única pessoa que precisa confiar nas promessas de Deus na sua vida é você mesmo. Ainda que os seus parentes não acreditam nas promessas de Deus, na minha e na sua vida, isso não faz a diferença. O importante é eu confiar que Deus vai cumprir tudo aquilo que me tem prometido. E Deus nos tem feito promessas. Deus, Ele nos tem feito promessas, tanto por meio dos profetas, conforme a irmã Meire leu aqui, em Isaías 45, quanto pelo próprio Filho dele, Jesus Cristo. Jesus, quando escolheu os 11 discípulos, 12 homens, os quais, diante da sociedade, não eram homens de nada considerados, mas eram pessoas eleitas por Deus. Meu Deus, glória a Deus. Se fosse nos dias de hoje,
começasse a andar com aqueles 12 atrás dele, os intelectuais de hoje diriam: poxa, é um à toa acompanhado por 12 desmiolados. Por quê? Porque a estrutura daqueles homens diante da sociedade da época não era nada admirável. Mas quem os escolheu foi o próprio Jesus. E foi Jesus quem os capacitou. Foi Jesus que capacitou a mim e a você para fazermos a obra dele. Glória a Deus. O que é que você precisa fazer? É confiar naquilo que Deus tem falado a você. Porque tem pessoas aqui que Deus tem falado com elas em sonhos, mas elas pensam que é porque dormiu com a barriga cheia, né? Tem pessoas aqui que Deus tem revelado as coisas para elas e elas não têm acreditado naquilo que Deus tem revelado a elas. Olha, meu amado e minha amada, passe a confiar mais no caráter de Deus. O próprio Balaão, que foi chamado para amaldiçoar Israel, vendo que não podia amaldiçoar aquele povo, Balaão disse assim: porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que arrependa. Glória a Deus, aleluia. Deus, quando Ele fala, está feito, pode descansar. Deus havia feito uma promessa a Davi, e Deus havia rejeitado a Saul. E Deus não mudou de ideia com respeito a Saul e muito menos com respeito a Davi. Tá? Meu amado e minha amada, vamos tirar proveito dessa oportunidade que Deus tem nos dado de servi-lo. Deus tem chamado-nos para o Evangelho. O Evangelho parece coisa desprezível diante dessa sociedade. Porém, eu digo para os irmãos e irmãs que aqui está a história da humanidade. Aqui está a nossa vitória e a nossa derrota. A nossa vitória se confiarmos nessa palavra e a nossa derrota se desprezarmos essa palavra. Porque por essa palavra muitas pessoas morreram, muitos homens derramaram o próprio sangue, inclusive o próprio Filho de Deus deu a vida dele lá na cruz do Calvário por causa desta palavra. Glórias a Deus. Então não duvidemos das promessas de Deus. Aleluia. Saul teve a oportunidade que Deus lhe deu, mas Saul brincou com Deus. Deus escolheu Saul que entre as 12 tribos de Israel. Saul era da tribo de Benjamim, da mesma tribo do qual era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era descendente da mesma tribo que foi o primeiro rei de Israel. Lá estava Saul. Saul era um homem tímido. Um homem, apesar da sua estatura, ele era bonito, mas era tímido. E quando lá vão escolher o primeiro rei para se estabelecer a monarquia, aí juntou-se o povo lá e está o profeta Samuel. Cadê o homem? Estão procurando Saul. Aí o profeta Samuel falou: Senhor, está aqui ou não está o escolhido? Aí Deus falou: está. Ele está aí no meio das bagagens. Ele escondeu, ficou com vergonha